E nessa época, Mefibosete era uma criança de 4 a 5 anos de idade, mais ou menos. Era um bebê. E havia uma babá que cuidava dele. E quando essa babá soube do acontecido, mais que depressa, ela pega essa criança e tenta fugir, para proteger aquela criança. E dizem que nessa fuga, nesse período, Mefibosete sofre um acidente onde tem os seus 2 pés quebrados. E era muito precária, ou talvez nem existisse recurso ortopédico naquela época. O pessoal quebrava um osso de um membro qualquer, a coisa era colocada mais que de qualquer jeito, e deixava sarar. E sarava quebrado, torto. E a Bíblia narra que assim foi com Mefibosete. Nessa fuga ele quebra os 2 pés, e como não teve muito recurso, cicatrizou, curou e cresceu, aleijado dos 2 pés, com a impossibilidade de andar, tornou-se dependente, sempre de alguém para carregá-lo. Mas a Bíblia diz que um dia Davi, no seu trono, 20 anos depois, o rei Davi acorda, naquela manhã feliz da vida. Talvez a esposa tivesse lhe dado muito carinho naquela noite, tivesse falado palavras de amor para ele, ou ele tivesse tido uma visão de Deus, um sonho lindo de Deus. E de repente ele acorda e diz assim: olha, hoje eu acordei, e eu me lembrei de uma aliança que eu tive com Jônatas, e eu quero cumprir essa aliança. Eu quero fazer com que hoje expresse bondade. E então ele vai para os seus servos e pergunta: há alguém aqui que foi servo na casa de Saul? E aparece um camarada chamado Ziba. E Ziba então diz: olha, Davi, sou eu, trabalhei com ele. E tem sim, meu rei, tem o filho de Jônatas. Eu acho que aquilo alegrou em demasia o coração do rei Davi, reforçou a lembrança da aliança, de que quem morresse cuidaria do filho do outro. E então ele pergunta sobre aquela situação, Ziba explica, e ele diz: olha, quero achar esse menino, quero que vocês achem e traga ele aqui, que eu preciso muito falar com ele. Depois de ouvir toda a narrativa de Ziba sobre Mefibosete, nessa altura Mefibosete, 20 anos depois, já tinha 24 para 25 anos, inclusive já era pai. E assim o rei, ao saber da existência de Mefibosete, resolve usar de bondade para com Mefibosete. O rei resolve usar de bondade para com ele por causa da aliança que ele tinha feito com Jônatas. Havia uma aliança. E é por isso que eu digo para você que Mefibosete aponta para cada um de nós. Mefibosete é um tipo espiritual, o qual nós precisamos nos identificar hoje, E para a gente poder entender melhor essa história, aprender com essa história, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é acerca da questão de que o rei decidiu usar de bondade para com Mefibosete. E eu quero dizer para você que o nosso rei também decidiu usar de bondade para com cada um de nós. Todos os dias Deus usa de bondade para com cada um de nós. A Bíblia diz no versículo 1 que Davi decidiu, no subtítulo, usar de bondade para com o filho de Jônatas. E Deus usa de bondade todos os dias para comigo e para com você. Davi acordou pensando em fazer o bem a alguém. E naquele dia a Bíblia diz que esse alguém foi Mefibosete. Enquanto Mefibosete lá longe pensava ao contrário. Mefibosete vivia um tremendo medo, um tremendo desespero. Na verdade, Mefibosete tinha medo de Davi, tinha medo da morte. Por que ele temia Davi? Por que ele tinha medo da morte? Porque naqueles dias, naquela época, era muito comum, quando se mudava uma dinastia, todos os descendentes daquele rei deposto, automaticamente eram assassinados, para que não sobrasse a possibilidade de alguém um dia brigar pelo trono.
Então Mefibosete sabia disso, mas mal sabia Mefibosete que Davi pensava ao contrário de tudo isso. Havia no coração de Davi um desejo de usar de bondade para com ele, e ele lá naquele lugar sofrendo, pensando que o rei, se o encontrasse, o mataria. O que isso tem a ver comigo, pastor Ronaldo? Irmãos, muitos de nós vivemos muitas vezes como Mefibosete. Muitos de nós vivemos como Mefibosete. Como assim? Tem muitos crentes que se relacionam com Deus na base do terrorismo. Como é que é isso? Olham para dentro de si, para suas lutas, para os seus traumas, e dizem para si: meu Deus, eu falho tanto, meu Deus, eu erro tanto. Olham para si e vê como eu deixo furo, como eu faço coisas erradas, como eu vacilo, Jesus. Não é assim que a gente pensa? A gente é assim. E esse pensamento nos leva a uma outra coisa que chega no nosso coração. A gente começa a olhar para Deus e começa a achar que por causa da nossa vacilação, dos nossos erros, das nossas falhas, Deus está irado com a gente. A gente começa a achar que Deus tirou a mão, tirou a sua bênção sobre nós, que Deus não está nem aí, que você está por conta própria. Mas não. Tem uns que até pensam: eu vou morrer, não tem jeito para mim não, acho que Deus já vai tirar minha vida. Querido, deixa eu falar para você. Muitas vezes a gente é acometido por esse tipo de pensamento, principalmente na igreja.